Bom pessoal, hoje eu vim aqui para falar do método conhecido como isotom. Ele é um método que ele foi inventado por um pesquisador russo, professor Viktor Nikolaevich Seloyanov, e é um método que consiste em causar a hipertrofia seletiva das fibras musculares conhecidas como lentas oxidativas. Bom pessoal, como que o Seloyanov chegou à conclusão que esse método era importante? Através do estudo da bioenergética, compreendendo os fatores relacionados com a hipertrofia, analisando que as pesquisas nos últimos anos mostravam que com os treinamentos tradicionais a hipertrofia sempre acontecia nas fibras rápidas, ele começou a observar os fatores relacionados com a hipertrofia e como ele poderia fazer isso acontecer nas fibras lentas. Então, como que ele fez isso? Ele pensou o seguinte: bom, se a gente sabe que as microlesões que o treino de força produz estão relacionadas direto com o efeito hipertrófico no músculo, e a gente sempre observa essas microlesões em exercícios executados em grandes amplitudes, com grandes cargas e principalmente em estado de fadiga, ele percebeu que por esse estado de fadiga você observava ali que tinha uma grande quantidade de íons de hidrogênio acumulados dentro da célula, ou seja, o pH da célula muscular baixava. Então ele foi pegando esses fatores relacionados com a hipertrofia e foi pensando, vou criar um método aqui que eu consiga fazer hipertrofia seletiva nas fibras lentas, porque as fibras lentas, elas também têm contribuição na força muscular, enfim, na hipertrofia, no efeito estético que se tem no exercício. Então pessoal, basicamente é o seguinte: para que serve o isotom? Se a gente estiver falando de atletas de alto rendimento, independente de a gente estar falando de um jogador de futebol ou alguém que faz lá um maratonista, ou mesmo que seja um atleta amador, como que o isotom ele pode ajudar no desempenho? Quando você treina o isotom, a força na fibra lenta oxidativa ela aumenta. E o aumento da força da fibra lenta oxidativa ajuda tanto na força máxima, quanto no aumento do primeiro limiar, o limiar aeróbio, que é aquele momento que você tem a força das fibras lentas oxidativas. Então o desempenho de atletas, tanto para resistência quanto para velocidade e potência, é melhorado às custas do isotom. Quando a gente fala, por exemplo, em efeitos estéticos, pessoas, por exemplo, que querem vir para academia, para ganhar massa muscular, para se sentir um pouco melhor, o isotom ele também ajuda. Ele pode, só que assim, ele não deve ser um método isolado, né? Ele deve ser combinado com os métodos tradicionais. Lembrando, os métodos tradicionais de força causam uma hipertrofia nas fibras intermediárias e rápidas, as fibras tipo 2, né? 2A e 2B. Quando a gente faz o isotom, a gente treina somente as fibras tipo 1. Então, se a gente combina o método isotom com o método tradicional de força, a gente tem uma hipertrofia em todo o espectro de fibras musculares. Então, tanto as lentas, quanto as intermediárias, quanto as rápidas vão ser hipertrofiadas. E aí, o que vai acontecer? A circunferência do músculo, ali, a perimetria, ela vai ser o produto da soma de cada uma das fibras musculares que a gente tem nesse músculo, certo? Então, o isotom é um exercício complementar que potencializa a hipertrofia para quem quer efeitos estéticos, certo? Então é muito interessante nessa direção. Então, para atletas, ajuda no desempenho, tanto de potência quanto de resistência. Para pessoas que buscam efeitos estéticos, buscam hipertrofia, o isotom ele entra como um complemento do treino tradicional para hipertrofiar aquelas fibras que a gente não consegue ativar com um treinamento comum. Na verdade, não ativar, mas não conseguimos hipertrofiar com um treinamento comum. Bom, até aqui a gente falou então do desempenho, certo? E da estética. Agora vamos falar um pouquinho da aplicabilidade do isotom para pessoas que buscam qualidade de vida e saúde. Bom pessoal, o isotom, pelo fato dele ser um exercício que gera acidose, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, né, que o pH do músculo baixa muito, ele causa muitas respostas endócrinas. Então o que acontece? Geralmente quando o indivíduo executa o exercício isotom, a concentração do hormônio do crescimento, né, o famoso GH, ela aumenta entre 10 e 25 vezes em relação ao nível de repouso, o nível basal, certo? Então a concentração de GH ela aumenta muito, e todo mundo sabe que o GH ele é um hormônio que ele age em vários tecidos. Ele pode agir no músculo causando a hipertrofia, né, a síntese de proteína. No fígado ele sinaliza para a produção do IGF, que é outro fator que contribui para a hipertrofia. Ele também age nos tendões, nos ligamentos, nas cartilagens, nos ossos, no caso aí na densidade óssea. Age até na pele, no cabelo, enfim. O GH é um hormônio que ele tem uma função meio que global no exercício. Ele faz com que as células façam trocas plásticas intensamente, que as células se renovem. Vamos dizer que essa é a função do GH. Então o isotom, o que é interessante? Porque é um exercício que ele potencializa muito a liberação do GH. E obviamente que esse GH, além dele promover todos os efeitos que eu citei anteriormente,
Para pessoas que sofrem, por exemplo, com a hipertensão, ele é muito interessante. Por quê? Porque o efeito do hormônio do crescimento no endotélio, ou seja, na parede ali das artérias, é muito importante, porque o GH ele estimula ali, no caso, como eu estava dizendo, as trocas plásticas celulares, a renovação das células, e com isso ele vai ajudando devagarzinho a você ir eliminando aquela placa de gordura no endotélio que caracteriza a doença que a gente chama de arteriosclerose, que é o grande risco para você ter um infarto, um AVC, uma embolia pulmonar, talvez. Então, para a gente não ter o risco de ter um infarto, porque a pressão arterial ficou um pouco elevada durante o exercício e tudo mais, a gente tem que pensar em, entre aspas, limpar os vasos sanguíneos. E o efeito do hormônio do crescimento é importantíssimo nessa direção. E aí você vai me dizer o seguinte, tá, professor, mas o método tradicional de treinamento de força também eleva a concentração de GH. Sim, é verdade. Só que durante o método tradicional do treinamento de força, a pressão arterial se eleva demais. Caso a pessoa já tenha arteriosclerose e pressão arterial, ela pode morrer ou ter um infarto, no caso, não necessariamente morrer, mas pode acontecer de morrer, ou ter se sentir mal e tudo mais, antes de ter os efeitos positivos das respostas endócrinas. Então, por que é interessante o Isoton? Porque ele não eleva tanto a pressão arterial, ele não gera uma sobrecarga cardíaca tão elevada, libera os hormônios e com isso ele vai promovendo a melhora da saúde com o passar do tempo. Dali 3, 4 meses, pessoa fazendo Isoton certinho, regularmente ali toda semana, com certeza ela já vai ter um efeito positivo nessa direção. Ou seja, vai estar com um nível de risco relacionado com a arteriosclerose e pressão arterial um pouco mais diminuído, vamos dizer assim. Por fim, pessoal, outro ponto que eu acho também muito interessante que o Isoton entra como um método revolucionário é para ajudar com pessoas que têm problemas articulares severos. Por exemplo, quando você pega lá um indivíduo na academia, geralmente idoso, ou às vezes até jovem, que era atleta, alguma coisa assim, teve que passar por algum tipo de cirurgia nas articulações, tem artrose, condropatia, artrite, tendinite, enfim, essas doenças articulares bem comuns. O Isoton, por que ele é interessante? Porque, como eu disse, ele fortalece o músculo, certo? Ele libera hormônios que vão agir praticamente em todos os tecidos envolvidos ali no aparelho locomotor humano e sem gerar uma grande carga mecânica, ou seja, a influência mecânica do exercício Isoton sobre as articulações ela é muito pequena, porque o Isoton ele não utiliza grandes pesos, tá entendendo? Então, geralmente quando a gente faz, por exemplo, o exercício de agachamento no método Isoton, a gente usa o peso do corpo, ou quem sabe a barra. No caso de uma pessoa bem treinada, a barra e 5 quilinhos cada lado, diferente dos métodos tradicionais, que a gente põe 20, 30 quilos ali cada lado na barra, totalizando 60, 70, 80. Então, quando a gente faz um exercício, por exemplo, como um agachamento ou como um supino, é observada de fato uma certa carga mecânica nas articulações. Não que os exercícios façam mal para as articulações, mas caso a pessoa já tenha um problema associado ali, como por exemplo a artrose, ela pode se sentir um pouco, vamos dizer assim, desconfortável fazendo tais exercícios. Então o método Isoton, ele ajuda muito nessa direção, porque ele não vem a sobrecarregar as articulações. Então, pessoal, em resumo, vamos lembrar, o Isoton ele ajuda tanto no desempenho de atletas, por causa do aumento da força muscular nas fibras lentas e o aumento do primeiro limiar, o limiar aeróbio, tornando assim os movimentos até mais econômicos. Ele ajuda nos efeitos estéticos relacionados à hipertrofia, porque o método tradicional é hipertrofia as fibras rápidas, o Isoton vem para complementar nas fibras lentas. Ele ajuda para as pessoas que têm problemas com as doenças coronárias, né? No caso ali você tem hipertensão associada com arteriosclerose, o Isoton também ajuda nessa direção, e também ajuda a fortalecer a musculatura de pessoas que têm problemas articulares, evitando a sobrecarga articular.